Graça e paz, igreja, amém? Bom, né, estarmos aqui para ouvir a palavra, para compartilhar, entender. E vamos, diante de um culto tão bonito, né, que a gente já se emocionou tanto, vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu queria falar para vocês sobre misericórdia, a misericórdia de Deus. E ainda vamos continuar em cima daquele texto de Mateus, no capítulo 5, dos versículos de 3 a 10, que não vai revelar como ser salvo, mas são evidências que Jesus apresenta daquela pessoa que nasceu novamente. O Senhor Jesus vai descrever a natureza daquele crente, da pessoa que se converteu, que deve ser buscada, aquela natureza a ser buscada. E como já a sexta pregação nessa da bem-aventurança, estamos caminhando para Mateus capítulo 5, versículo 7, que vai dizer bem assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados, muito felizes são os misericordiosos. Bem, essa é uma palavra que a gente não usa muito, né? Ouvi várias vezes isso na boca da minha avó, que sempre falava assim: misericórdia, meu filho, lá de Recife. Muito usada naqueles filmes épicos, românticos, nas orações e súplicas, mas é pouco presente nos nossos relacionamentos do dia a dia. Ninguém diz assim: terei misericórdia de você, vou perdoá-lo. Ou vai dizer assim: tenha misericórdia de mim, me perdoe. Então não é uma palavra muito utilizada no dia a dia. Mas o que vem a ser essa misericórdia o que Jesus quis dizer com isso de misericórdia? E a misericórdia, embora aqui no texto seja uma palavra só, na fé cristã que Jesus apresentou, se expressa de duas formas: a primeira de perdão e a segunda de graça. A misericórdia, então, ela vai transbordar perdão. O nosso grande Deus, o grande misericordioso, Ele perdoa os malfeitores. Ele tem a disposição de perdoar. Perdoar quem? Aqueles que não merecem perdão. Isso é misericórdia. Pense em alguém agora no seu coração que você pensa assim: poxa, essa pessoa não merece misericórdia. Pensou? Deus ainda tem a disposição de perdoar esse. Ou aqueles que não têm a condição nenhuma de receber perdão. Pode ser alguém que está vivo, pode ser alguém que já morreu, sem chance de se arrepender. E Deus apresenta essa chance sempre de a gente ter misericórdia para as pessoas. E Deus é misericordioso. E se a gente fosse assim, tantos problemas seriam dissolvidos no nosso interior, se tivéssemos mais dessa misericórdia de Deus. Relacionamentos, mágoas, rancor, ira, rejeições, orgulhos, injustiça, tudo isso seria diluído em meio à misericórdia, o amor. Observe comigo naquela história de Jonas, a missão que Deus dá para Jonas. Vai em Jonas no capítulo 1, no versículo 2. E você vai ver lá Deus falando com Jonas, dizendo assim: vá depressa, urgência. Você vê uma urgência de Deus. A grande cidade de Nínive, e pregue contra ela. E Deus está querendo dizer: seja claro, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade do pessoal aqui de Nínive, qual era a maldade? Idolatria, extrema crueldade com os seus prisioneiros de guerra, torturas, execuções. Era um povo bruto, cruel, arrogante. E assim eram os ninivitas conhecidos. E acredito que também, dependendo do nosso interior, são algumas pessoas que conhecemos. E falamos: mas que pessoa bruta, mas que cara grosso como uma porteira, que pessoa cruel. E a gente sabe de pessoas que são assim, de nações que são assim. O que você faria, ou o que você anda fazendo no seu interior e pensando com estes que se assemelham aos ninivitas? Você tem a pressa de pregar
como Deus falou para Jonas, vá depressa? Ou você tem pressa de evitar, você busca rejeitar, você quer se afastar, você quer uma direção oposta, como Jonas fez? Deus falou, Jonas, é ali. Aí Jonas pega o barco e vai para lá. É uma maldade que aquele povo tinha, que era literalmente uma prostituição, também incluída aqui, como forma de ritual e idolatria, como uma forma de culto. Eles cultuavam ao Deus deles por meio da luxúria. E era um culto que era estimulado, pregado, isso para ambos os sexos, e isso dispensava até bordéis na época, porque era uma igreja. Era para esses que Deus estava manifestando misericórdia e dizendo para ir pregar, em meio a tanta imoralidade. Mas Jonas, no seu interior, no seu coração humano, ele vai lá e prega de forma relaxada, sem carinho, sem misericórdia, com sangue nos olhos, como a gente fala. E a ideia aqui não é pregando com a esperança de que aquelas pessoas se arrependessem, mas sim simplesmente trazendo ali uma decisão, uma sentença de morte. Olha, vocês vão morrer. E talvez no coração, dando a entender no texto, um tomara quê? No coração de Jonas. E o que me impressiona é a reação do rei diante dessa misericórdia de Deus, de chamar Jonas e pregar. Frente àquele boato do povo, quando a gente vai para Jonas, no capítulo 3, do versículo de 6 a 10, diz assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam, nem bebam. Ele proclama um jejum. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Eu sei, e me chama o texto aqui a atenção, que a gente faz jejum para conquistar aquilo, para ganhar aquilo, para orar, para alcançar, mas muitas das vezes, meu querido, a gente precisa fazer um jejum para vencer determinado pecado nas nossas vidas, para se aproximar de Deus, para dar uma expressão de arrependimento. Senhor, eu caí de novo nisso. Proclame como rei um jejum na sua vida, porque esse é o jejum que salva, esse é o que liberta, esse é o que transforma, é esse que Deus deseja, intimidade com Ele. E o rei entendeu essas notícias como misericórdia da parte de Deus e proclamou ao povo: olha, Deus avisou, quanta misericórdia, Deus mandou avisar ainda. Ele poderia ter destruído de repente, mas avisou. Deus viu o que eles fizeram, continua o texto, e como abandonaram os seus caminhos. Então Deus se arrependeu. Esse arrependeu é mudar. Deus mudou a decisão, uma expressão de misericórdia, e não os destruiu como tinha ameaçado. E agora, vamos para o crente aqui, a reação de Jonas diante da misericórdia de Deus. No capítulo 4, versículo 1, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Olha, irmãos, nosso Deus não é um ídolo. Ídolos são expressões de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas regras, dos nossos planejamentos. O nosso Deus é Deus independente e faz o que lhe apraz, do jeito dele. E continuando o texto, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Ele foi para o outro lado.
Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Pura expressão de misericórdia. É isso que Jesus está pregando lá no Novo Testamento. Jonas conhecia a Bíblia muito bem. E ele sabia que o Senhor era o que estava dito em Salmo 103, no versículo 8. O Senhor é compassivo, é misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Conhecedor da palavra de Deus. E Jonas estava, que pena que não morreram. Como é que vocês acham que Deus prepara morada para nós no céu? Que Jesus falou que ia preparar? É com muita riqueza que Ele vai preparar a morada no céu. Quando a gente vai lá para Efésios 2, no capítulo 4 e 5, diz que, todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, ou seja, sem merecer, sem condição nenhuma de se arrepender. E aí Paulo diz, pela graça vocês são salvos. É pela misericórdia de Deus. Quando estamos indo para o céu, pela misericórdia de Deus, quando não merecíamos, quando não tínhamos condição nenhuma de se arrepender, é pela graça. Uma das expressões do amor é a misericórdia, a compaixão, atitudes para solucionar, salvar, resolver o problema. Tiago 5,11, na parte B, diz assim, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor. Como é que você é? Como é que você lida com aqueles que estão mortos em seus pecados, precisando de misericórdia? Como é que você trata os seus transgressores? Como é que você reage aos seus ofensores? Como você inspira ou convida ao seu caminho aqueles que estão perdidos? Lembrem-se de Deus, como o Senhor nos tratou. Em Romanos 5, de 10 a 11, diz assim, olha, se quando éramos inimigos de Deus, inimigos, não diferentes dos ninivitas, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo reconciliado, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pela graça, pela misericórdia de Deus fomos salvos. Segundo aspecto, a misericórdia é cheia de graça. Sei que a humanidade diz que você tem que receber para dar alguma coisa. Ah, mas você não recebeu nada, como pode dar se não aprendeu a receber, se ninguém nunca te deu? Mas a verdade bíblica não é essa. O que você e eu, o que nós damos ou demos ao Senhor para que Ele nos salvasse? Não, olha, Deus só podia me salvar, eu sou muito especial. Ou, lembrando de uma história bíblica, o que foi dado, o que a família de José deu a ele para que ele amasse ainda a sua família e os seus irmãos quando rejeitado? Ao que você no seu íntimo pode dizer, olha, isso é para Deus, isso é para Jesus, isso é para José, mas não é para mim. Será mesmo? Miqueias 6,8 diz assim, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e que o Senhor exige, não é que o Senhor propõe, o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ou seja, a beneficência, a benevolência. Na Bíblia JFA diz assim, olha, misericórdia, e ande humildemente com o seu Deus. Deus exige de nós misericórdia, irmãos.
não é uma proposta. Conceito do Velho Testamento, que Jesus, em outras palavras, está pregando novamente em Mateus, no capítulo 5. E aí, eu sei, lembra daquela oração que Jesus ensina? Venha o teu reino, Mateus 6,10, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É por meio da minha e sua vida que a gente vai trazer essa vontade de Deus também, realizá-la na terra. Então eu oro, Senhor, nos dá misericórdia, nos ajuda a sermos misericordiosos, a expressar esse desejo que o Senhor tem no céu, aqui na terra. E ainda Mateus 6, de 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu deixo hoje para você, é o seguinte: misericórdia ou ira, qual vocês vão escolher? Há uma escolha. Ou vocês vão entrar debaixo da misericórdia de Deus, ou estarão debaixo da ira de Deus. Querem a misericórdia de Deus? Vivam com a misericórdia de Deus. Repartilhem, compartilhem. Em Mateus 18, 23 diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta com os seus servos. E no 18, 34 a 35 diz que aquele servo não tinha acertado, e diz assim que, irado, o seu senhor entregou aos torturadores. E diz: se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É graça, é misericórdia. O Senhor tem um tratamento. Você quer estar debaixo da misericórdia de Deus? Seja misericordioso. Clame por misericórdia aos outros. Misericórdia para os misericordiosos. Incompassivo Deus é para aqueles sem misericórdia. Tem dúvida por que ser misericordioso? Há alguma dúvida? Como é que vamos obter essa misericórdia de Deus? Eu não digo aqui que ser misericordioso é uma garantia de salvação. Não existe nenhuma forma de salvação a não ser por Jesus Cristo. Mas o salvo deve expressar por meio das suas obras a misericórdia que o Senhor Jesus ensina, conforme o nosso Salvador. Não pode ser um contrapeso, não pode sair bênção e maldição da mesma boca ou da mesma vida. Salmo 109, 17 diz assim: quem gosta de amaldiçoar, venha sobre ele maldição. Quem não tem prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ou Isaías 33, 1: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído, ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você parar de destruir, será destruído. Quando você parar de trair, será traído. Há uma balança, há um julgamento, há um rigor de Deus. Eu sei que virá um julgamento final sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a sua. Mas que esse julgamento nos encontre numa história de vida, vivida por meio da misericórdia, por meio da graça de Deus, que compartilha isso. Obtivemos, irmãos, salvação pela graça, pela misericórdia de Deus. Tiago 2,13 diz que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Há um juízo, mas há uma misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Outro ponto: somos representantes de Deus, por isso devemos ser misericordiosos. Os que seguem Jesus devem evidenciar de alguma forma
as características do Pai, como Jesus. De alguma forma. 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aí as pessoas vão perguntar, mas por que você, relevou aquela injustiça que aconteceu? Olha, porque um dia Deus foi misericordioso comigo. Mas por que você ainda perdoa? Porque Deus é misericordioso e ainda me perdoa. 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer, e aí compadecer entra a palavra misericórdia novamente dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A misericórdia, irmãos, se compadece, não apenas espiritualmente, mas também materialmente. Espiritualmente, poxa, mas você não vai mudar a forma de falar com ele, do jeito que ele lhe tratou? Não, porque Deus é misericordioso comigo. Não, mas por que você insiste em pregar para aquele cabeça dura? Porque Deus insistiu comigo. Porque Deus é misericordioso comigo. Já concluindo, em Efésios 2,4 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, então Deus é rico, quando eu e você ainda estávamos debaixo da ira de Deus, condenados à perdição, entregues ao inferno, predestinados ao fogo, quando Deus viu que a desgraça ia recair sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a criação dele, aqui eu digo homens e mulheres, foi com grande compaixão e misericórdia que Deus não mediu esforços para realizar o plano de salvação para a minha vida e para a sua. Por que isso? Porque a misericórdia é cheia de compaixão, transborda compaixão. Compaixão para salvar, e a misericórdia de Deus ainda traz compaixão e compaixão para aperfeiçoar os salvos. Em Deus, a misericórdia é cheia de compaixão para movê-lo a salvar os homens. Deus quer salvar. Em Efésios 2, de 1-3, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No versículo 2 diz: seguiam a presente ordem desse mundo. Vocês estavam perdidos. E o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, vivia sob influência do diabo. No versículo 3, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos nossos pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. E observe, Deus tem tanta compaixão, que isso aqui era o nosso currículo antes de sermos salvos. Tanta misericórdia, e ele, como lembro em João 1,12, contudo aos que receberam e creram nele, deu-lhes o direito é por misericórdia, irmão, não por mérito próprio, a se tornarem filhos de Deus. Ele ainda, tem misericórdia, tem compaixão, quer salvar. Se você hoje está perdido aí, e não sabe o que fazer da sua vida, Deus estende a mão e ainda quer salvar, quer resgatar. A misericórdia é cheia de compaixão também na vida dos filhos de Deus. Essa misericórdia de Deus
move os crentes a terem compaixão por aqueles sem pai, o Pai do céu. Entenda que a misericórdia, como em Jesus, nos leva como crentes a compadecer daqueles que estão sem pastor. Em Mateus 9,36 diz: ao ver quem? Jesus, as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aflitas e desamparadas. Oh Deus, nos dá essa linda e desejável misericórdia. É a misericórdia que fez com que Jesus encarnasse homem e fosse até a morte para nos salvar. É a misericórdia que leva os crentes a continuarem a pregar sobre a piedade de Deus. É a misericórdia que continua a nos dar força para relevar as ofensas quando atacados, como Jesus, que disse assim em Lucas 23:34: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele estava ali crucificado, e mesmo assim intercedendo pelos seus ofensores. Essa mesma misericórdia não permite que eu e você venhamos guardar silêncio diante da salvação que Deus deu ao mundo. Como dito aqui, que Paulo ficou indignado ao ver os religiosos de Atenas. Ele não conseguiu ficar calado. Essa misericórdia, essa atitude que nos move a amar, que nos move a orar, por quem? Eu sei que a gente vai orar pela esposa, por filhos, por amigos, também devemos orar. Sogro, sogra, mas também pelos inimigos. Orar, irmãos, dobrar o joelho por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, por aqueles que nos injustiçaram, por aqueles que nos maltrataram. Há alguém no mundo que lhe ensine a fazer isso? Há algum tratamento que ensina você a fazer isso no mundo? Orar por aqueles que realmente lhes odeiam. Em Mateus 5, de 43 a 44, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É a receita do relacionamento do céu. É o céu que Jesus quer trazer para a terra. É por isso que Ele ora. E a misericórdia vai triunfar sobre a ira, sobre o rancor, sobre as mágoas, sobre a hostilidade, sobre os desejos de vingança. Na misericórdia, há plena disposição em perdoar, que é a benignidade, aquele fruto do Espírito. A misericórdia que vem de Deus, ela é derramada aos crentes por meio do tratamento bíblico, que é tão amplamente falado de coração aberto desse púlpito pelos pastores. A misericórdia cristã, bíblica e ensinada deve orientar as nossas escolhas e definir os nossos valores. É essa bela misericórdia, queridos, que nos dá poder, que vai vou usar aquela palavra da moda, né? Empoderar, não é assim? Empoderar, com a capacidade de sofrer sem limites pelos nossos irmãos, por aqueles que necessitam de salvação, por aqueles sem pastor. Essa misericórdia que move e que empodera os irmãos de negar a si mesmo, empodera a vencer o pecado. No auxílio, inclusive, de dar do seu tempo, de dar a sua vida, no auxílio da maturidade cristã dos amados irmãos da nossa igreja. Paulo,
falava isso. Em Colossenses 1:24 diz assim: agora me alegro, Paulo falando, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Quem no mundo, na presente ordem aí da humanidade, na ciência, vai, que alegria você está sofrendo, muito bom. Não, está aqui um remedinho, você não pode sofrer, você tem que sorrir nessa hora. Não que eu seja contra. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Há um ministério, certo? Na misericórdia, na forma de servir a Deus, que vai afetar o seu corpo. No caso de Paulo, foi até cicatrizes, quase morte. Eu sei que no nosso meio tem aqueles que usam o 7º dia, né, o 6º dia, sei lá, o dia que tem do descanso, para descansar de tudo. Descansa do trabalho, descansa dos irmãos e descansa de Deus também. Mas aqui, de cima do púlpito, eu quero agradecer àqueles irmãos movidos por misericórdia, tocados por essa misericórdia de Deus, que dispõem, como Paulo, dos seus recursos pela obra, que doam o seu tempo em prol da maturidade dessa igreja, e que muitas das vezes, não sendo mesmo indulgente com o clamor do corpo, que diz: você está cansado, você está com sono, amanhã você vai trabalhar. Quando a preguiça monta na cacunda, né, nas costas, e diz: olha, não faça nada. Que vai além dos seus limites pessoais e das suas capacidades. O que é que leva esses irmãos a fazerem isso, a moverem, a sofrer e a receber a marca no corpo, as olheiras nos olhos, os calos nos joelhos, nas mãos, as lágrimas no rosto, os recursos aplicados? O que leva a isso? A misericórdia de Deus presente no coração. Eu louvo a Deus por cada irmão nessa circunstância, nessa vida, nessa compaixão, nessa misericórdia. E deixo para vocês o versículo de Colossenses 3, versículo 23 e 24, e eu digo: eu estou vendo o que vocês fizeram, eu sei que vocês fizeram de coração, para o Senhor, não para os homens, e sei, vocês receberão do Senhor a recompensa, a herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Cantamos isso hoje à noite. Meus dons, meus talentos são para te servir. Por isso eu digo, igreja, ande humildemente com o seu Deus. Como? Como diz Miqueias 6:8, pratiquem a justiça, amem a misericórdia, e que na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, sejamos realmente casa de misericórdia, lugar de misericórdia, onde as pessoas se dirigindo vão encontrar o quê? Misericórdia.